Antes de entrar na pregação de hoje, eu quero fazer com a igreja um rápido comentário sobre o maravilhoso filme de Noé. Quem foi no cinema com a gente? Levanta a mão. Olha só, segunda-feira passada nós levamos quase 400 pessoas da Batista Renovada lá no cinema. Meu irmão, eu estou desconfiado que aquele foi o dia mais abençoado do shopping. Mais abençoado. Porque a igreja de Jesus estava em massa lá. Nós enchemos aquele shopping. Para onde você fosse, você encontrava um irmão da igreja. Se você entrasse lá numa loja, você ia ouvir: Pai do Senhor, irmão. Se você fosse lá como alguns falam: pastor, nós somos antes para dar um rolezinho gospel lá. Aí nós fomos na praça de alimentação. Eu sentei para comer: Pai do Senhor, irmão. Irmãos, eu fui no banheiro. Glaucio, fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, estava lá sossegado, na boa, ouvia: a paz do Senhor, pastor. Aonde você fosse no shopping, tinha um abençoado da Batista Renovada. Eu não tenho dúvidas de que o Vale Sul viveu o seu dia mais abençoado, porque a igreja de Jesus estava lá, e naquele dia, naquele momento, aquele lugar virou terra santa, porque a igreja de Jesus pisou lá. Foi bom demais. Aí nós entramos no cinema para assistir o Noé. Noé, pois é. Que foi aquele filme, gente? Você sabe que até hoje eu estou na dúvida. Eu não sei se o diretor, o que aquele cara pretendia? Se ele queria fazer um filme bíblico, um filme de comédia, um filme de terror, um filme de heresia, ou tudo isso junto e misturado. Porque se a intenção dele era fazer um filme bíblico, então só faltou uma coisa: só faltou ele ler a Bíblia, gente. Porque o cara conseguiu destruir o texto bíblico. Não há problema nenhum em que você crie em cima do texto. Você pode romancear, o problema é você destruir uma história que já existe. Irmãos, na Bíblia, a palavra de Deus declara que Noé foi um homem que andou com Deus. Leia o texto de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Noé era um homem íntegro, reto. O texto diz: um homem que andava com Deus. Você viu no filme o Noé orando alguma vez? Você viu ele dobrando o joelho, tendo um momento de comunhão, de adoração a Deus? Nenhuma vez o Noé do filme ele tem comunhão com Deus. Como é que ele tem que fazer para ele receber visões de Deus? Ele tem que tomar um chá doidão lá, muito louco? Fuma um e toma um chá, fuma um e toma um chá, fuma um. Só faltou o Noé dar um tapa na pantera lá e ficar doidão, porque o Noé, para ele ter a visão de Deus, ele tinha que tomar um chá. O Matusalém falou: toma esse chá aqui, meu filho, toma esse chá. O Matusalém, que parecia o mestre dos magos, falou: toma esse chazinho aqui, vai tomando aí que eu vou procurar a frutinha silvestre. Pera aí. Irmãos, que é isso? Que negócio é esse? Terminou o filme, eu fui no meu carro, dei carona para a irmã Terezinha e para a avó Inês. A irmã Terezinha e a avó Inês, tanto uma quanto a outra, já possuem mais de 80 anos de idade. São duas senhorinhas. Eu fiquei preocupado. Falei: Deus, o que eu fiz? Trouxe essas duas senhorinhas para assistir esse filme. Deus, me perdoa, Pai, tem misericórdia. Aí nós entramos no carro, fomos embora. Aquele silêncio, gente. Elas não falavam nada. Eu falei: Jesus, Senhor, o que eu fiz? Tem misericórdia. Aí eu fui investigar, fui pisar no terreno. Eu falei assim: e aí, irmã Terezinha, gostou do filme? Ela olhou para mim, eu olhei pelo retrovisor assim, ela falou assim: pastor, que filme bom, excelente filme, demais. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei: Jesus, será que essa dona viu o mesmo filme que eu vi? Ela não viu o mesmo filme que eu vi. Aí eu falei assim: irmã Terezinha, a irmã entendeu o filme? Entendi, pastor, entendi tudo. Eu só fiquei com uma dúvida. Aí ela se aproximou assim no meu ouvido assim, e falou assim: eu só fiquei com uma dúvida. Quem era aquele velho cabeludo dentro da arca? Aí ela aproximou mais ainda e falou assim: quem era aquele velho cabeludo dentro da arca? Ela estava falando do Noé, né? Mas ela falou: quem era aquele velho cabeludo dentro da arca?
Ela aproximou mais e falou assim: era Jesus? Eu falei: pai, não me manda para o purgatório não, Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus, tem misericórdia. Aí a avó Inês, que estava do lado dela, gente, a avó Inês olhou para a irmã Terezinha, uma velhinha tirando a outra. A avó Inês olhou assim para ela e falou: Jesus, você está louca, Terezinha? Ô Terezinha, ô Terezinha de Jesus, você está louca, irmã? Você acha que aquele velho louco dentro da arca querendo matar todo mundo, você acha que ele era Jesus? É lógico que não. Aí eu falei: opa, alguém lúcido aqui nesse lugar. Aí a avó Inês falou assim: você acha que era Jesus? É lógico que não, Terezinha. Aí a avó Inês ficou séria e falou assim: aquele velho louco dentro da arca era o demônio. Aquele velho louco dentro da arca era o capeta. Era o diabo que entrou no corpo daquele velho, e ele ficava com uma faca correndo atrás de todo mundo dentro da arca, quer matar todo mundo. Aí eu falei assim: Senhor, perdoa este pobre pecador, Senhor. Eu falei: gente, vamos parar. Nem Jesus nem o capeta. Aquele velho louco lá era só o doidão do Noé. Ele tomou um chá, por isso que ele ficou doidão desse jeito. Irmãos, então assim, não espalha não, mas cá entre nós, o filme não foi lá essas coisas, né? Mas a comunhão foi boa? Foi bom demais, né? Foi excelente. Quando eu entrei no cinema, irmãos, o cinema estava tomado pela Batista Renovada. Irmãos, eu senti um negócio assim, sabe? Falei: Jesus, o culto vai ser aqui no cinema hoje. E os irmãos levantaram, quem estava lá não me deixa mentir, todo mundo levantou. Irmãos, o povo estendeu a mão dentro do cinema, começou a cantar chuva de bênção. Abençoamos aquele lugar. Se tinha algum demônio lá, saiu correndo. E o povo cantou tanto, pediu tanta chuva de bênção, que quando nós sentamos começou o dilúvio. Mas eu já falei com o pastor Toninho, ele perdoou o meu pecado de ter levado o povo para ver esse filme lá. E eu falei para ele: o próximo filme que nós vamos assistir vai ser uma comédia, uma muito boa, é para logo. E aí nós vamos dar muita risada e vai ter menos heresia, eu tenho certeza. Vai ser bom demais. Amém, gente? Quem vai no filme da comédia aí? Me ajuda aí, vai, para eu me sentir. Aê, muito bom. Salmo de número 116. Eu vou retomar o texto da semana passada. Salmo de número 116. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra. Pai, nós cremos que o Senhor tem um maná bom para nós, para alimentar nossa alma, um maná espiritual que vai trazer os ingredientes necessários, as vitaminas necessárias para a nossa alma se fortalecer. Senhor, abençoa a Tua igreja, que a Tua palavra fale poderosamente em nosso coração. Amém. Salmo 116. Semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na Batista Renovada. Quem lembra o nome da série? Qual era o nome da série? Inimigos da alma. Então vamos retomar o texto da semana passada, 116, o Salmo, versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Leia comigo o versículo 7, a parte A. Vamos lá, bem forte? Volta minha alma ao teu sossego. O salmista está falando aqui de um desassossego que invadiu a alma dele. Ele está falando aqui de uma angústia que penetrou a sua alma. E sabe, gente, nós não somos diferentes do salmista. Quem de vez em quando aqui fica com a sua alma desassossegada? Uma angústia invade a sua alma. Às vezes uma notícia ruim que você recebe, às vezes você bate o carro, aquilo tira a paz do seu coração. De repente um filho que fica doente. Nós não somos diferentes do salmista. De vez em quando a angústia vem na nossa alma. Por isso que eu e você temos que aprender a proteger a nossa alma,
A palavra de Deus quer nos ensinar a construir defesas, a erguer defesas espirituais e emocionais. Pensando nisso, nós começamos essa série de pregações na semana passada, e nós falamos sobre um grande inimigo da alma chamado mágoa. Mágoa. E aí nós estudamos no domingo passado a história do Naamã. Quem estava aqui deve lembrar. O que aconteceu com o grande general da Síria chamado Naamã, lá em 2 Reis capítulo 5? Irmãos, isso ficou muito marcado na minha alma, espero que fique na sua também. O Naamã quase perdeu a bênção da vida dele. Por quê? Por quê, gente? Porque ele ficou magoado com o profeta Eliseu. Eu achava que o Eliseu ia me tratar melhor, eu achava que o Eliseu ia botar um tapete vermelho aqui e falar, entre grande general, e o Eliseu não foi nem receber o grande general, mandou um ajudante lá, e o menino falou besteira ainda para o general, e ele ficou magoado. Olha, o Naamã, ele ficou magoado, e a mágoa envenenou o coração dele, e ele ficou rancoroso, ficou com raiva, já achou que o profeta Eliseu não era profeta coisa nenhuma, e o texto diz que ele estava dando meia volta, ele já estava indo embora, ele iria perder a bênção da vida dele. Queridão, se você não vigiar, a mágoa entra na sua alma, e ela envenena a sua alma, com rancor, com remorso, com raiva, com vingança, e você pode perder a bênção da sua vida. Você já reparou que quando a gente está magoado com alguém, a gente fica cego, e aí a gente acha que tudo que aquela pessoa faz é para nos prejudicar? Quem já percebeu isso? Quando você está magoado com alguém, a sua alma fica tomada pelo rancor, pelo ressentimento. Tudo que aquela pessoa faz, você acha que ela está fazendo contra você, porque a sua alma já está envenenada pela mágoa. O cara está lá na porta, ele está dando tchauzinho para você, dando risada. Aí você fala lá, miserável, está rindo de mim. Eu sabia, lá, está fazendo assim, mas ele está rindo de mim. Se ele cochicha com o irmão, lá, está falando que meu nariz é grande. Lá, miserável, está falando que eu sou careca. Ele vai ver, deixa ele. Tudo você acha que o cara está falando de você. E se ele não ri? Está vendo, lá, ele está lá, ele poderia rir para mim, ele não riu. Ele está contra mim. Quando a gente está magoado, a gente acha que tudo é contra nós. Como é que a gente faz para vencer esse tipo de mágoa? Nós falamos sobre 2 tipos de mágoa no domingo passado. O primeiro tipo é, quem lembra do primeiro tipo? Que mágoa é? É aquela mágoa que acontece por quê? Por causa do quê? Isso, por causa das nossas expectativas erradas. Eu olho para alguém e eu acho que esse alguém tem que fazer uma coisa boa por mim. Aí olha, são 11h30, eu estou na escola dominical, minha mulher não veio hoje, ela está preparando aquele almoço caprichado, maravilhoso, eu vou chegar em casa, 200 metros longe eu já vou sentir aquele cheirinho daquele bife acebolado, que vai entrar, a minha mulher está preparando aquela comida que eu gosto, maravilhosa, estou chegando, você pediu para ela fazer o almoço para você? Você pediu para ela fazer aquele bife gostoso que você quer? Você não falou nada! E depois ela não faz, você briga com ela, aí você chega lá, almoço, a minha comida preferida. Quando você entra em casa, a mulher olha para você e fala, você não trouxe marmitex? Você fala, não. Ela fala, então não tem almoço. O que nós vamos fazer? Vamos para a casa da sua mãe, vamos almoçar o que tiver lá. E aí o cara fica com raiva da esposa, mas você pediu para ela? Você falou para ela o que você estava esperando dela? Esse é o nosso problema. A gente fica magoado com a mulher, com o marido, com o filho, com a filha, com o pastor, com a igreja. Você coloca expectativas nos outros e você nem fala o que você está esperando. Você acha que eles têm que ter uma bola de cristal para saber o que você quer? A gente tem que aprender a falar mais, a se comunicar mais. Como é que a gente vence esse tipo de mágoa? Simples. Você olha para o seu vizinho e fala assim para ele, chega de colocar expectativa nos outros. Fala para ele. Chega! Como é que vai ser agora? A partir de agora, você não vai ficar mais sentado na poltrona do comodismo, esperando que todo mundo faça o melhor por você, porque essa é a nossa postura. Nós nos assentamos na confortável poltrona do comodismo, e a gente espera que todo mundo faça o melhor. Aí a minha mãe podia ser melhor comigo. E a minha sogra então? Tinha que ser muito melhor. E o meu cunhado? E o meu pai? A gente se assenta no comodismo e acha que
todo mundo tem que fazer o melhor, e nós não fazemos nada. E quando alguém briga com a gente, ou quando alguém deixa de fazer aquilo que a gente quer, a gente vai brigar com eles. A partir de hoje isso vai mudar. Sabe o que você vai fazer? Você não vai ficar mais esperando o melhor dos outros. A partir de hoje, você vai dar o seu melhor, e Deus vai te abençoar. A partir de hoje você vai falar assim: eu não vou ficar esperando que o meu pai seja um pai melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, e o Senhor vai me abençoar em nome de Jesus. Esse é o caminho para a gente vencer esse primeiro tipo de mágoa. Para de ficar colocando expectativas nos outros, faça a sua parte. E o segundo tipo de mágoa, quem lembra? É quando você sofre uma traição, uma injustiça. No primeiro tipo de mágoa, você que criou expectativas em cima da pessoa. Nesse segundo tipo, a pessoa foi lá e puxou o seu tapete, ela foi injusta com você, ela fez algo ruim, isso gerou uma ferida na sua alma, uma ferida aberta. Como é que a gente vence esse tipo de mágoa? Simples. A partir de hoje, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para frente, e apesar da injustiça, você vai continuar caminhando com Deus, porque lá na frente Deus tem um tempo de cura, de restauração e de restituição para a sua vida. Você está lembrado do Salmo 126? Os que com lágrimas semeiam, eu estou chorando, mas eu não deixo de semear. Os que com lágrimas semeiam, eu continuo andando, eu continuo crendo, com júbilo voltarão trazendo seus feixes. Você sofreu alguma injustiça? Olha para frente, continua caminhando com Deus, e o Senhor vai te abençoar. Aí eu dei, quem estava aqui vai lembrar, eu dei o exemplo do pastor Toninho, o nosso pastor. E aí eu dei o exemplo verídico, que aconteceu na vida do nosso pastor. Há mais de 20 anos, o pastor Toninho sofreu uma grande injustiça ministerial. Eu era adolescente, mas eu me lembro muito bem. O pastor Toninho, ao invés de ficar magoado, de trilhar o caminho do rancor, da raiva, sabe, da vingança, o nosso pastor tomou uma atitude: eu vou continuar andando com Deus, fazendo o que é correto, porque eu sei que Deus tem um tempo de cura, de restauração e de restituição para a minha vida. E aí há 20 anos, o pastor Toninho começou uma igreja aqui no Jardim Morumbi, chamada Batista Renovada. Já ouviu falar, não? Já ouviu falar dessa igreja? Começou há 20 anos essa igreja. E eu me lembro muito bem, o pastor Toninho não rachou igreja nenhuma, o pastor Toninho não dividiu ministério nenhum, o pastor Toninho não ligou para ninguém: aí irmão, eu saí da igreja, porque não, o meu tempo aí acabou, o Espírito falou que o meu tempo aí acabou. A gente não sabe qual é o Espírito, né? Mas tudo bem, o Espírito falou que o meu tempo aí nessa igreja acabou, e eu agora, amado, agora é manto, é mistério, agora eu vou começar uma nova igreja aqui, vem fazer uma visita aqui para mim. Ô miserável, se você não está bem dentro da sua igreja e quer sair, isso é um problema seu. Agora você vai arrancar da igreja quem está bem? Todo mundo que começa uma igreja na rebeldia, porque se submeteu com seus pastores, não aceitou a liderança dos seus pastores, e começa uma nova igreja, todas as almas que você levar e arrancar da igreja, a responsabilidade dessas almas é sua. Você vai dar conta a Deus, porque você não estava bem, as pessoas estavam bem, e você tirou as pessoas da igreja. Cuidado com isso. Cuidado com esse espírito. Nós temos o exemplo do nosso pastor aqui. Ele poderia ter rachado uma igreja, e ele falou: não vou rachar. Saiu da igreja na paz, na bênção, e há mais de 20 anos não trouxe uma alma com ele. Começou a igreja aqui no Jardim Morumbi, lá na casa do irmão Uziel e da irmã Rosa. E há 20 anos a Batista Renovada começou lá, na sala de estar da irmã Rosa. Hoje a irmã Rosa estava no culto da tarde, pedi para ela levantar. Falei: irmã, aquele cafezinho de 20 anos era bom demais. A gente terminava o culto, a irmã fazia um cafezinho. Como que era o culto da Batista Renovada há 20 anos? Na sala de estar da irmã Rosa, do irmão Ziel. Uma sala pequena assim. O pastor Toninho pregava, a pastora Elza dirigia o louvor, eu tocava violão e o Davi aceitava Jesus. E está aí o pastor Toninho, todo culto tinha conversão, todo culto Davi aceitava Jesus, todo culto. Eu acho que o anjo lá no céu olhou o livro da vida e falou assim: quem que é esse Davi Marques Ribeiro? Eu já escrevi o nome dele aqui 50 vezes, alguém desce lá e avisa esse cara que ele precisa aceitar Jesus uma vez só, não precisa aceitar toda vez não. E Deus foi abençoando, abençoando,
abençoando. A nossa igreja era chamada, ironicamente, por muita gente, da igreja das cadeiras coloridas, porque há 20 anos nós não tínhamos dinheiro nem para comprar uma cadeira, e o povo passava lá, a igreja das cadeiras coloridas, zombava e tal. Por quê? Porque cada um trazia uma cadeira da sua casa, de um tamanho, de uma cor, e a gente botava lá. Era assim, foi assim que começou. A igreja não recebeu ajuda financeira de igreja nenhuma, de pastor nenhum, de convenção nenhuma, nada, mas o pastor Toninho levando a igreja ali no temor de Deus, fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, não trilhando caminhos errados para crescer, jamais, andando na presença de Deus. 20 anos depois, olha ao seu redor e fala para quem está do seu lado: aqui estamos nós. 20 anos depois, uma igreja leve, forte, penetrante, impactante, cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu olho para a nossa igreja hoje, eu falo, eu estou numa igreja que não é perfeita, mas é saudável. É uma igreja saudável, não é uma igreja doente. Hoje a gente vê um monte de pastor doente. Eu estava vendo TV com a Dani no sábado de manhã, a gente estava lá vendo alguma coisa, aí paramos lá num programa de evangélico, né, Dani? Não vou nem falar o nome da igreja lá, mas estava lá. Irmãos, quando a gente olhou, a bispa, a mulher do apóstolo lá, mas é outro lá, é outro ministério. Eu falei para a Dani assim: Dani, eu sou pastor, você vai ser pastor, hein, filha? Falei, se eu for bispo, você vai ser bispo. No dia que eu virar apóstolo, você vira apostila. Aí a gente estava vendo lá o negócio, e aí de repente, irmãos, a bispa lá pegou um óleozinho e falou assim, como que é o nome do óleo lá, Dani? O óleo do amor. Ela falou, eu desaconselho até quem é menor de 18 passar esse negócio. Ela falou isso, porque, aí ela falou, esse óleo aqui é mais poderoso que oração. Olha o que a dona falou, gente. Se passar em menina de menos de 18 anos, vai atrair um monte de gente. Eu falei, que é isso, cara? De onde vem esse óleo aí? Dá uns 50 litros para nós aí? Que negócio é esse? Falei, está repreendido em nome de Jesus. E o cara chamou alguém lá e falou assim, você é viciado, você fuma? O cara botou o cigarro na boca do peão lá, em cima do púlpito. Dá uma tragada aí, filho. Aí o cara, é bom? Dá outra. O apóstolo falou, dá outra tragada aí, miserável. Aí o cara deu outra tragada. Aí ele foi lá, repreendeu o espírito, e aí tirou o demônio do cara lá, se tinha demônio, e aí depois olhou para o cara e falou assim, você já fumou na sua vida? O cara falou assim, eu? O que é fumar? Não, cigarro? O que é isso? Olha, gente, o que o cara quer mostrar? O meu Deus não é Deus que me dá amnésia não, meu irmão. Jesus vai te curar e você vai sofrer de amnésia? Você vai lembrar das coisas erradas, mas isso não tem mais poder sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. Olha as heresias que estão surgindo por aí, e eu olhei aquilo, eu chorei, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu faço parte de uma igreja saudável, de um povo que não se perdeu, que não entrou nessas doutrinas, esses ventos de doutrina para lá e para cá, fazendo um monte de coisa errada. O nosso povo é um povo que ainda crê nas escrituras sagradas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é a palavra de Deus. Então hoje você faz parte de uma igreja que é uma bênção, onde os seus filhos, os meus filhos, os nossos netos vão crescer, vão se tornar homens e mulheres de Deus. Quem sabe o seu filho que aprende aqui na escolinha dominical, um dia vai ser um pastor, a sua filha vai ser uma pastora, vai ser uma líder de louvor, vai ser... Irmãos, porque nós estamos dentro de uma igreja saudável, tudo isso, porque há 20 anos o nosso pastor falou assim, eu não vou trilhar o caminho da mágoa, eu não vou rachar ministério nenhum. Se Deus acha que o meu tempo como pastor acabou, então acabou. Eu não vou roubar a igreja de ninguém, não vou roubar membro de ninguém. Hoje as igrejas, os líderes estão tratando a igreja como gado, o cara compra a igreja com porteira fechada, só muda a placa da igreja. Aí o membro da igreja vai no domingo lá, a minha igreja, ele vai, no dia que ele volta, mudou o nome da minha igreja? Quando ele entra lá, é outra igreja, é outro pastor, é outro ministério, porque o pastor dele vendeu a igreja dele como se fosse um cabeça de gado. Louve a Deus pela igreja que você pertence, meu irmão.
Louve a Deus, porque nós temos ainda aqui um pastor que nos ensina a andar na presença de Deus. E não é um pastor que fala o que a gente quer ouvir, é um pastor que fala aquilo que a gente precisa ouvir, para a nossa alma permanecer na presença de Deus. Por isso nós temos uma igreja abençoada. E por que eu estou falando isso? Onde que eu estou? Onde que eu vou? Pastor Toninho não trilhou o caminho da mágoa. Ele poderia ter trilhado e ele não trilhou. Se você sofreu alguma injustiça, copie, imite o seu pastor. Quem sabe Deus trouxe você aqui só para ouvir isso hoje. Essa injustiça que ainda está envenenando seu coração. Para de trilhar esse caminho de ressentimento. Entrega para Deus. Continua andando com o Senhor, porque Ele vai preparar um tempo de cura e de restituição para a sua vida, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar rapidamente sobre mais 2 inimigos da alma. O primeiro inimigo qual que é então, gente? A mágoa. O segundo inimigo da alma que você tem que expulsar, olha lá, leia comigo: padrões de comportamentos aprendidos e herdados. Se você não vigiar, os padrões de comportamentos aprendidos e herdados podem aprisionar a sua alma. Vamos fazer um teste de recordação, um exercício de recordação? Quem seria capaz aqui de lembrar como era a infância? Como era o clima emocional da sua casa quando você era criança? Quem tem mais de 30, 40, será que você consegue lembrar? Como que era a sua casa, o ambiente familiar quando você era criança? Por exemplo, tinha beijo na sua casa? Não precisa falar não, só pensa, tinha abraço na sua casa? Tinha elogio na sua casa? O seu pai e a sua mãe cuidavam da sua saúde emocional? Eles valorizavam você? Quando você fazia uma coisa errada, quebrava o pau, você miséria, seu tonto, você não vai ser ninguém na vida, você não... Quando fazia alguma coisa errada. Mas quando você fazia alguma coisa certa, o que eles falavam? Fez mais que obrigação, tem que fazer mesmo, moleque, se não fizer apanha. Em muitas casas era assim. Na sua casa era assim? Será que tinha esse cuidado da alma por parte dos seus pais em relação a você? Por que isso é importante, pastor? Por uma razão muito simples, meu irmão. Por que essas coisas são importantes? Porque cada um de nós traz dentro de si uma bagagem emocional. Você sabia disso? Cada um de nós traz dentro da sua própria alma um jeito de ser, um jeito de sentir, um jeito de viver, um jeito de se relacionar, que aprendeu com seus pais quando era criança. E aí sabe o que vai acontecer? Hoje, você cresceu, você casou, você tem filhos, mas inconscientemente, ou seja, sem perceber, você vai repetir nos seus relacionamentos atuais, padrões de comportamentos que foram aprendidos e herdados lá na infância. Não tem nada de demônio não, isso é humano. As relações humanas são aprendidas, as relações humanas, elas são construídas. Pega um homem e coloca no meio de uma família de macaco, numa ilha qualquer aí, e deixa o cara lá 20 anos, põe ele como um bebezinho. Se ele sobreviver, que é difícil, quando você chegar lá 20 anos depois, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar de terno e gravata ensinando álgebra para os macacos? Como é que ele vai estar? Vai estar igual um macaco, vai estar lá andando igual um macacão lá no meio dos outros, porque nós somos o resultado do nosso ambiente. Existe alguma coisa inata que nós trazemos? É lógico que tem, mas essa coisa inata, ela mistura com o ambiente, e é essa junção que nos forma e que nos constrói. Por isso que é importante a gente pensar como a nossa vida foi construída. De repente você é escravo de um padrão de comportamento e você nem sabe disso. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, talvez quando você era criança, o seu pai não era carinhoso com a sua mãe. Talvez quando você era menino, menina, o seu pai não era amoroso com a sua mãe. E você tinha 6, 7 anos, mas você já percebia isso. E o seu coração ficava triste por conta disso. Isso marcou você. Puxa, papai podia ser mais amoroso com mamãe.
Papai podia tratar a mamãe melhor. Olha só, lá fora o papai até que é legal, mas quando entra aqui em casa o papai trata a mamãe de um jeito horrível. E aí, meu irmão, você cresceu, e você casou, e hoje você trata a sua mulher igualzinho o seu pai tratava a sua mãe. Seu pai não era carinhoso com a sua mãe, hoje você não é amoroso com a sua mulher. Inconscientemente você está repetindo um padrão de comportamento que você aprendeu quando você era pequenininho, e isso ficou gravado, é um registro emocional que ficou na sua alma. Você cresceu intelectualmente, mas a sua alma ainda está infantil, você está preso lá a alguma coisa que aconteceu no passado. Você quer ver um outro exemplo? Pode ser que o seu pai, ele não beijava você. Tem pai que não beija o filho, tem pai que não abraça a filha. Eu já cansei de falar aqui na igreja, pai que não pega a filha no colo, vai buscar a filha no colo dos outros. Se você não pega a sua filha no colo, está aqui a minha menina de 11 anos, eu faço questão de pegar a Sara, ai não quero papai, ai papai, eu não quero, vem cá e senta no colo papai, e pega o abraço, beijo, ai papai, vai meu papai, mas eu percebo que ela precisa dessa figura masculina, a filha tem que sentir o cheiro do pai. Pega o seu kit Tony Ramos assim, pega a filha assim, vem cá minha filha, você é a minha menina, vem cá, e você abraça a sua filha, você beija a sua filha. Tem pai que não fez isso, talvez o seu pai não beijou você, o seu pai não abraçou você. Sabe o que aconteceu? Você cresceu, você casou, e hoje é você que está construindo uma relação de frieza e de distanciamento com os seus filhos. Você não beija, você não abraça, você não brinca. Sua menina já tem 14, 15, 16 anos, você não tem uma conversa com ela sobre sexualidade, sobre namoro, você não tem. Aí alguém questiona você fala, não pastor, não é nada disso que você está falando, pastor, é o meu jeito, eu sou assim pastor, pois Deus trouxe você aqui nessa noite, para quebrar esse mito dentro da sua alma. Você não é assim, você aprendeu a ser assim, isso foi colocado dentro da sua alma, e você foi sendo construído dessa maneira, e isso não era seu, mas entrou em você, e a partir de um determinado momento você fala, isso é meu, mas não era, você aprendeu a ser dessa forma, e hoje você tem esse tipo de dificuldade. Você quer ver um outro exemplo de comportamento aprendido e herdado? Nós estamos falando de comportamentos ruins, negativos. Pode ser que o seu pai, vamos falar da mãe, pode ser que a sua mãe, ela não dava atenção para você, não dava atenção. Pode ser que você cresceu sendo educado pela Xuxa, ou então pelo Bozo. Eu tenho um monte de amigo da minha geração, que o cara, ele passava as manhãs vendo Bozo, e quando acabava o Bozo, a mãe falava, põe na Xuxa, e punha na Xuxa lá, porque a mãe não tem tempo para estar com o menino, com o filho, não dá atenção para ele. Quantos amigos meus que foram educados, que aprenderam princípios e valores da Xuxa e do Bozo, porque papai e mamãe não tinha tempo para eles, não tinha tempo, não tinha atenção. Quando é que talvez a sua mãe dava atenção para você? Quando você ficava doente, você ficava dodói, mamãe, eu estou com febre, aí a mãe parava tudo, fazia uma canja gostosa para você, vem cá filhinho, vem cá, mamãe, eu estou dodói, então vem cá, aí mamãe abraça mesmo, que eu estou dodói, aí a mãe abraçava. O que a sua alma aprendeu? Não confunda intelecto com emoções. O intelecto vai por um caminho, as emoções vai por outro. Às vezes você cresceu intelectualmente, você é um físico, você é um engenheiro, mas emocionalmente a sua alma é uma criança. E aí o que aconteceu? A sua alma aprendeu, para eu receber carinho e atenção da mamãe, eu tenho que estar mal, eu tenho que estar doente, só assim que mamãe para me dar atenção. Você cresceu, e hoje, inconscientemente, sabe o que você faz? Você se porta diante da vida como a vítima, o coitadinho, porque a sua alma aprendeu que você recebe o carinho e a atenção das pessoas quando você está mal. Aí, toda vez que as suas amigas ligam para você, eu estou mal, eu estou legal hoje, eu estou legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
outra semana, você sempre é o coitadinho, sempre é a coitadinha. Por que fulano fez isso comigo? Eu podia ter feito. Olha lá, ele falou com ele lá, ele não falou comigo. Ele falou com aquela lá, esqueceu de mim. Porque eu não pode, eu estou mal, eu não estou legal hoje, eu não estou. Quanta gente que vive hoje na postura de vítima, e você não é feliz assim. Só que você não entende por que eu sou assim, Deus. Por que eu sou tão deprimido, por que eu sou tão desanimado, porque provavelmente a sua alma aprendeu um padrão de comportamento, e inconscientemente você está repetindo isso. Tem nada de demônio, isso é comportamento humano. A gente não pode espiritualizar aquilo que é humano. E aí, meu irmão, você sofre por conta disso. Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou: pastorzão, você não sabe o que aconteceu. Eu estava no shopping esses dias, e aí eu entrei numa loja lá, num departamento, e pastor, tinha um cliente lá, que ele estava detonando a funcionária, mas ele estava arrebentando a menina: sua incompetente, sua tonta, você não sabe lidar com o público, e detonando a menina. Por quê? Simplesmente porque a menina, em vez de atendê-lo primeiro, a menina cometeu uma falha, é lógico, a funcionária, ele chegou primeiro, em vez de atender a pessoa, atendeu um outro cliente que chegou depois. Mas se isso acontecer com você, o que você tem que fazer? Você fala assim: ô menina, dá licença, ô fulano, fala para o outro cliente: desculpa, não tem nada a ver com você, mas eu cheguei primeiro, eu acho que eu mereço ser atendido primeiro. Se a menina falar bobagem para você, você fala: cadê o gerente? Você vai procurar o supervisor, o gerente. Se ele resolver o seu problema, beleza, senão você fala: tchau, nunca mais eu compro aqui, e ponto final, e vai embora. Mas esse cara não, ele ficou detonando a menina, tanto que o outro cliente falou assim: falou para atende ele primeiro aí, atende ele aí, que o negócio está complicado aqui. E aí, mas o cara não queria ser atendido primeiro, ele queria detonar, ele queria desconstruir a pessoa. Aí essa pessoa da igreja chegou para mim e falou assim: pastorzão, eu fiquei tão curioso, que eu fui chegando assim de leve, fui me aproximando, para ver quem era o cara que estava detonando a moça lá. Pastorzão, quando eu olhei, era um conhecido meu. Aí ele falou assim: pior, era um amigo chegado. Pior, pastor, era crente. Pior, pastorzão, era da nossa igreja. Aí ele falou: pastorzão, eu me pus em retirada antes que ele me visse, saí correndo e fui embora. E foi embora com medo do cara ver ele. Mas eu conheço a pessoa que ele está falando, e eu posso falar para você: não tem nada de ruim, é um homem de Deus, é um irmão abençoado, mas provavelmente teve uma infância difícil, de repente papai e mamãe tratando com aspereza, tratando com coisa e tal, e ele aprendeu isso na sua alma. No primeiro momento que alguém pisa no meu carro, eu já solto os cachorros, os papagaios, os elefantes, todo bicharado em cima dos outros, porque a minha alma aprendeu a se defender dessa forma. Mas você não é feliz assim, querido? Quanta gente que você conhece que dá patada em todo mundo, dá patada no trabalho, dá patada na igreja, dá patada por pouca coisa. Olha a família da pessoa, olha o papai, olha a mamãe, provavelmente ele está repetindo um padrão de comportamento que ele aprendeu. Mas sabe de uma coisa? Hoje, sua alma está machucada, mas hoje você ainda tem a escolha do que você pode fazer com isso. Hoje você pode continuar repetindo esses padrões de comportamentos. Hoje você pode continuar falhando com os seus filhos, como seus pais falharam com você. Ou você pode viver um novo tempo de Deus na sua vida. Eu até coloquei o versículo aqui, a frase aqui, para eu não esquecer. 2 Coríntios 5,17. O que fala 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa o quê? Significa que padrões de comportamentos aprendidos podem sim ser abandonados quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Olha lá, você não é refém dos modelos que te construíram. Você pode se reconstruir e se enxergar como um novo pai, como um novo filho, como uma nova mãe, uma nova esposa. Pastor, como que eu faço então para romper com esses padrões de comportamentos ruins que têm escravizado a minha alma, e eu nem tinha parado para pensar nisso? Por que eu falo que você não tinha parado para pensar nisso? Porque provavelmente esse tipo aqui de diálogo e de conversa que a gente está tendo
você só teria dentro de um consultório psicológico. Quem faz terapia, não precisa levantar a mão, mas quem já fez e tal, você sabe disso. O psicólogo, ele vai refletir com você, como que a sua vida foi construída. Ele não é um guru que vai chegar, faça isso ou faça aquilo. Não, o psicólogo vai refletir, como é que foi a sua vida. Ele vai mostrar para você como que a sua vida foi construída até chegar no que você é hoje. Esse é o papel do psicólogo. Mas eu já falei aqui nessa igreja, o nosso psicólogo aqui na Batista Renovada é Deus, amém, gente? É o Senhor. A Igreja Batista Renovada é o consultório de Deus, Ele é o nosso psicólogo. Sabe o que é o culto aqui na nossa igreja? O culto aqui é uma sessão de terapia com esse psicólogo maravilhoso que é o Senhor. Quando você entra nesse culto, você tem o privilégio de deitar no divã de Deus, e o Espírito Santo vai curar a sua alma, vai restaurar a sua alma. Você vai ter uma sessão de terapia com o melhor psicólogo do mundo. Olha para o seu irmão e fala assim, e o melhor de tudo, na faixa. Você não vai ter que pagar nada, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui para curar a nossa alma, amém, gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O Espírito Santo trouxe você aqui para curar a sua alma, para tirar de você essas coisas que estão entranhadas, e que você, no primeiro momento, a gente fala assim, tem nada a ver, é isso mesmo. A nossa primeira atitude é a negação, a gente vai falar, não, mas tem tudo a ver. Como é que eu faço para romper com esses padrões de comportamentos aprendidos e herdados? Primeiro passo, olha para o seu vizinho e fala assim, não culpe papai e mamãe. Fala, não culpe papai e mamãe. Porque num primeiro momento, quando a gente ouve esse tipo de coisa, você fala assim, quer dizer que eu sou assim, não consigo beijar o meu filho, porque meu pai não me beijava, a culpa é do meu pai. Quer dizer que eu sou assim, deprimido, desanimado, triste, abatido, porque mamãe não me dava atenção, a culpa é de mamãe. Não faça isso, sabe por quê? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Provavelmente papai e mamãe não receberam esse cuidado emocional dos pais deles, eles só reproduziram com você aquilo que eles aprenderam. Mas hoje você está tendo a oportunidade de conhecer a Deus e o amor de Deus. Eu estou falando para um auditório aqui, que talvez muita gente, quando era criança, o seu pai e a sua mãe não era cristão, não era evangélico, não conhecia Jesus, então era totalmente fora da palavra de Deus. No meu último ano de faculdade, no estágio, eu atendi uma pessoa que tinha uma mágoa muito profunda do pai. Por uma questão de ética, não vou falar nem se era homem ou mulher. Uma pessoa que chegou lá com uma ferida na alma assim profunda, e por quase 3 meses lá no consultório a gente conversava, e a cada sessão a pessoa trazia essa questão: o meu pai falhou comigo, o meu pai não me deu amor, o meu pai, e eu percebia aquele rancor, aquela mágoa que exalava pelos poros. Eu sou o que sou porque é culpa do meu pai, o meu pai não me ofereceu amor, o meu pai não me ofereceu carinho. Depois de várias sessões, teve um dia que eu olhei nos olhos da pessoa e falei assim: fulano, você tem toda a razão, seu pai não te ofereceu amor. Meu pai não me ofereceu amor. Fulano, seu pai não te ofereceu carinho. Meu pai não me ofereceu carinho mesmo, você tem razão. Aí eu olhei nos olhos da pessoa e falei assim: a pergunta é a seguinte, seu pai não tem nada para te oferecer, mas e você? Você tem algo para oferecer ao seu pai? Irmãos, uma simples pergunta, os olhos da pessoa se encheram de água assim, rios de lágrimas. Eu tenho, eu amo aquele miserável, eu amo aquele filho de uma égua, ele acabou com a minha vida, mas eu amo aquele desgraçado, eu amo. Eu falei, então, e a pessoa era evangélica, essa pessoa que estava lá na terapia. Eu falei, então, o seu pai não era cristão e ainda não é, mas você foi encharcado pelo amor de Deus, a graça de Jesus te alcançou. O seu pai não tinha esse amor para te oferecer, mas você tem. Então a partir de hoje, pare de deixar essa mágoa dominar a sua vida, aqui e agora, comece um novo relacionamento com seu pai, quebre esses padrões de comportamentos que foram colocados dentro da sua alma. Com a graça de Jesus, você pode construir um novo relacionamento com seu pai. Eu digo a mesma coisa para você nessa noite: não culpe papai e mamãe, porque eles não tinham para te oferecer,
Mas hoje você tem o amor de Deus. E sabe o que você pode fazer? Você pode reconstruir o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Você pode chegar na sua casa e pode reconstruir o seu relacionamento com seu filho e com a sua filha. Você pode chegar na sua casa hoje, se você tiver coragem, você pode chegar na sua casa e falar assim para os seus filhos: olha, papai tem feito algumas coisas que não é legal. Papai tem sido muito bruto, ou papai tem sido muito distante. A partir de hoje o papai vai mudar. Vocês me ajudam? Fala para os seus filhos: vocês me ajudam? Toda vez que o papai fica muito nervoso, ou que o papai fica muito longe de vocês, vocês chegam e falam assim: papai, você tem que melhorar. Se você tiver coragem, você faz isso. Se você for macho, só quem for macho, se você for homem mesmo, macho, você chega na sua casa hoje e fala assim para a sua mulher: pode falar 2 coisas que eu tenho que melhorar. Pode falar sem dó, bate para valer. E eu vou ter que falar amém. Se você for macho, você chega para ela hoje e fala assim: fala 2 coisas que eu tenho errado com você e que eu quero melhorar. Você não vai culpar papai e mamãe. E segunda atitude, para vencer esses padrões de comportamentos, você vai crer que em Jesus você pode construir novos relacionamentos na sua vida, irmão, e Deus vai te abençoar. Se a sua mãe era uma estúpida e uma grossa com você, que só te tratava aos trancos e barrancos, você não precisa fazer isso com seu filho e com a sua filha, nem com seus colegas de trabalho, nem com seus irmãos da igreja. Você pode falar: eu vou mudar em nome de Jesus. Um dia eu chamei meus meninos lá em casa, e eu tive o grande privilégio, como eu sei que eu faço parte de uma minoria, mas eu sei que alguns aqui também cresceram num lar evangélico. Quem cresceu num lar evangélico? Só para eu ter uma ideia. Aí, é pouca gente em relação ao todo. Você cresceu no lar evangélico, mas a maioria aqui não cresceu. Então você, provavelmente seu pai e a sua mãe já não cometeram grandes erros dessa forma, porque eles conheciam a Cristo, eles amavam a Cristo. Eu tive esse privilégio. Não tive traumas emocionais, não tive dificuldade, porque cresci num lar cristão, não só de papel. Meu pai e minha mãe realmente, homem e mulher de Deus. Aprendi que eu tenho que ser cristão, tenho que ser homem de Deus em casa. Aqui no púlpito, isso aqui é consequência. Tem gente que sobe no púlpito, muda até a voz: amados irmãos, irmãs, aleluia. O cara sobe no púlpito, ele poder, cara, chega em casa, o cara vira a múmia do Egito, não fala nada, ela trata a mulher de qualquer jeito e tal. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu tenho que ser homem de Deus dentro de casa, e muitos não tiveram esse privilégio, muitos não tiveram isso. Você talvez tenha tido essa oportunidade, mas eu sei que muita gente aqui não teve essa oportunidade. Então o que você pode fazer? Você pode reconstruir, e mesmo tendo essa oportunidade, eu tenho as minhas limitações, os meus erros. E aí um dia eu cheguei lá em casa, falei assim para os meus meninos, para a Sara e para o Samuel, falei assim: olha, reunimos lá na sala, falou: cada um pode falar 2 defeitos do papai, aonde o papai tem que melhorar. Pode falar que o papai não vai ficar bravo. 2 defeitos. Ô irmão, você tinha que estar lá. Esses meninos ficaram eufóricos, a Sara e o Samuel. Pode falar 2 defeitos. Eles levantavam a mão e falavam assim: eu primeiro, papai, eu primeiro. E foi um momento ali que eles falaram alguma coisa que eu falei: mas eu não sou assim. Aí o Samuel falou: é assim, papai, é assim. Eu não sou, é assim, eu não sou. Tá vendo, papai? Tá vendo? Você tem uma imagem distorcida de você mesmo. Você acha que você é tanta coisa, e quem convive com você tem outra visão. Quem foi muito pisado na vida, ou dá muita patada, ou então se afirma demais. Aquelas pessoas que tem que vender o seu peixe 2.000 vezes mais do que realmente é. Eu sou o cara. Por quê? Porque teve uma infância sofrida, difícil. Então ou ele dá patada, ou ele tem que se afirmar o tempo todo. Talvez você seja escravo de algum comportamento assim, mas em nome de Jesus, isso pode mudar a partir de hoje. Amém, queridos? O povo da tarde estava mais animado que vocês, viu? O povo da tarde estava comigo. Amém, pastor, amém. Vou repetir: com a graça de Jesus, você pode transformar a sua história a partir de hoje. Tá bom, agora melhorou. A partir de hoje, você pode transformar a sua vida, se você quiser. Você vai chegar na sua casa e você vai falar: Jesus, me ajuda a identificar
o que é que inconscientemente eu estou repetindo de papai e de mamãe. Coisas boas eu vou imitar, mas meu pai, de repente você vai falar assim: bom, meu pai era frio e eu estou sendo frio com meu filho. Não, eu vou mudar essa história. A minha história vai ser outra, porque você tem esse poder em Cristo Jesus, amém? E eu vou concluir falando do terceiro inimigo, que eu não posso deixar de falar, que é a culpa. Até por uma sequência lógica, às vezes a mágoa toma o seu coração, os padrões de comportamentos aprendidos e herdados agem, e aí você se sente culpado. Quanta gente que eu conheço, que passa a vida inteira, fugindo de um remorso, fugindo de uma coisa errada que fez. Como é que você lida com a culpa? Você já deve ter feito coisa errada, ou a culpa vem por algo que eu fiz, ou por algo que eu deixei de fazer. E aí vem como você lida com a culpa. Você sabia que a nossa alma, ela vai desenvolver mecanismos de defesa inconscientes também, que a gente não percebe? A gente não percebe, mas a alma quer fugir da culpa. O primeiro mecanismo de defesa que a nossa alma usa é minimizar os erros cometidos. A minha própria alma vai tentar fugir da culpa assim: não, aquilo lá que eu fiz não foi tão grave assim, não, foi não. Eles estão fazendo uma tempestade no copo d'água, não foi tão sério assim. Não foi não, é? Por que você não consegue esquecer então? Por que isso não sai da sua cabeça? Por que você se sente atormentado? Aí, quando não funciona o mecanismo de minimizar, a sua alma vai inventar outro mecanismo para vencer a culpa: racionalizar. Primeiro eu tento minimizar, depois eu vou buscar argumentos lógicos. Não, eu fiz aquilo lá, mas não tinha outra coisa a ser feita, porque se eu não fizesse aquilo, tudo isso para tentar justificar os erros que você cometeu. E aí vem o mais legal de todos, quando não funciona minimizar, racionalizar, a culpa continua, aí a nossa alma inventa o terceiro mecanismo. Olha lá, gente, qual que é o terceiro mecanismo? Culpar os outros. Aí a gente vai culpar os outros. Eu não aceito, a culpa é do papai, é da mamãe, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do líder do PG, a culpa é desse cachorro, é desse papagaio, é dessa tartaruga, a culpa é dessa samambaia que não me dá um sorriso todo dia, miserável. A gente culpa todo mundo, e a gente não chega ao ponto de falar: eu estou errado, eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu plantei isso. E é engraçado que a gente vai usando esses mecanismos, mas a culpa não vai embora. Você vai trabalhar, a culpa está com você. Você vai tomar banho, a culpa entra dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro, e toma banho junto com você. Na hora de dormir, a miserável da culpa deita na cama, ainda dorme de conchinha com você, assim, olha lá. Ela não sai da sua cabeça. Será que tem alguém aqui que tem sido atormentado por um pecado, por um erro, alguma coisa que você fez, você fala: eu não podia ter feito o que eu fiz, olha, o que o meu filho, a minha filha está vivendo é consequência daquilo que eu fiz, e isso te atormenta até hoje, e tira o sossego da sua alma. Pois você vai embora daqui a pouco, mas o Espírito Santo vai te ensinar como vencer esse inimigo da alma, amém? Como que Deus quer que você lide com a culpa? Então vamos lá, primeiro passo, leia comigo lá: confesse e abandone o pecado. Quando você lê o Salmo 32, o salmista Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos todos os dias, pelos meus gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim, mas confessei-te o meu pecado, eu não escondi mais a minha iniquidade, e o Senhor perdoou o meu pecado. Saiu um peso de 100 quilos das costas de Davi, porque quando Davi escreveu o Salmo 32, ele tinha há pouco tempo acabado de adulterar com Batseba. Ele tinha cometido adultério e indiretamente matou o marido da Batseba, Urias. Adultério e assassinato. Sabe o que o Davizão podia ter feito, gente? Ele poderia ter jogado a culpa na Batseba. Peraí, o meu terraço é aqui, o quintal dessa Batseba é debaixo do meu terraço. Ela sabe que o rei vem passear à tarde aqui no terraço. Aí ela vai tomar banho no quintal, pelada. Ela não subiu na laje, mas ela foi tomar o sol lá, e ainda pegou lá, estendeu lá a toalha assim para mim, assim ainda, e eu estou aqui olhando esse negócio. Deus, o que Davi podia ter. Eu sou homem, Senhor, sou homem, sou macho, velho, que isso, eu sou espada aqui, eu não aguento não.
O Davi podia ter jogado a culpa na Batseba, ela se ofereceu, o que o Davizão fez? Eu pequei, Senhor, eu errei. Talvez esteja na hora de você fazer isso. Para de culpar os outros. Está na hora de você falar: Senhor, realmente foi o erro meu. Esse é o primeiro passo para você se libertar da culpa. Admita o seu erro, abandone o seu pecado. Aí sabe qual que é o segundo passo? Qual que é, gente? Conserte os erros cometidos. Porque está cheio de crente aí que não conhece a palavra e que o cara acha que basta pedir perdão para Deus. Pedir perdão, Senhor, está tudo certo, tudo legal. Você tem a oportunidade de ir lá e consertar a besteira que você fez? Vai lá consertar o erro que você fez. Mas isso é bíblico? Lucas 19, quando Zaqueu aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, o que Zaqueu falou para Jesus? Senhor, se eu defraudei alguém, se eu errei com alguém, se eu fui injusto com alguém, eu vou ressarcir essa pessoa, eu vou lá e vou abençoar essa pessoa 4 vezes mais. O que Zaqueu estava falando para Jesus? Eu vou consertar o erro que eu cometi. Você aceitou Jesus, mas você ficou devendo uma grana para um colega, agora você tem Jesus, o que você tem que fazer? Aí, Senhor, perdoa o meu pecado, está tudo certo. Não, miserável. Você aceitou Jesus, você tem uma nova vida. Você vai chegar no cara: cara, lembra aquela de 7 anos atrás que eu estava te devendo uma grana? Está aqui, com juros e correção. Está aqui, porque hoje eu tenho Jesus na minha vida, eu sou uma nova criatura. Está aqui. Você vai consertar o erro que você fez. Um monte de crente aí que não precisa não, Deus já me perdoou. Você tem que ir lá e consertar. Você falou mal de alguém para um grupinho de 10 amigos, seja homem para chegar lá e falar para o grupo de amigos: gente, eu falei besteira, viu? Eu estava errado, vocês me perdoam? Fulano não tem nada a ver com isso, eu é que estava com a alma amarga. Você tem que ir lá e consertar o seu erro. E finalmente, depois que você confessa, abandona e conserta os seus erros, aí o mais fácil, meu irmão, aceite o perdão de Deus na sua vida. Porque tem gente que fica pedindo perdão do mesmo pecado 1000 vezes. O cara: Senhor, o senhor me perdoa? Perdoa, filho. Do outro: Senhor, o senhor me perdoa de novo? Senhor, perdoa. Faz 10 anos que você está pedindo perdão da mesma coisa. Se você confessou, abandonou, consertou os erros, o Senhor já te perdoou. Isaías capítulo 43, o próprio Deus declara, irmãos, o que Deus fala em Isaías 43? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Você pode levantar de cabeça erguida, nenhuma acusação pesa sobre você. Se você confessou, abandonou e consertou o seu erro, a graça de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Quero encerrar a minha palavra hoje contando a história de um funcionário dos Correios que estava entregando lá as correspondências nas casas. Um carteiro, e ele estava lá entregando as correspondências. Aí um dia ele chegou numa casa lá, o portão estava aberto. Ele tinha a caixinha do correio assim, ele foi entregar a correspondência. Quando ele olhou o portão aberto, lá na varanda, a uns 30 metros, sabe o que ele viu? Ele viu um pitbull solto. O pitbull olhou para ele, sabe o que aconteceu? O pitbull ficou endemoniado, começou a rosnar aqueles dentes, aquela coisa, e o carteiro ficou desesperado, petrificado. Ele queria sair correndo, mas ele falou: o que eu faço? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou homem, eu quero continuar sendo homem. Senhor, não deixa eu virar carne moída, Senhor, tem misericórdia de mim. Só que vai acontecer. E não teve jeito, irmãos, o pitbull saiu rosnando, babando, e veio para cima do cara, na fração de segundos, e ele olhando aquilo lá e falou, aí ele só falou: Senhor, aqui já um carteiro, Senhor, prepara a recepção aí que eu estou chegando, Senhor, tem misericórdia. E quando o pitbull estava a uns 2 ou 3 metros dele, para surpresa do carteiro, quando o pitbull chegou, o pitbull deu um tranco assim em si mesmo, deu uma cambalhota para trás assim, gente, um mortal assim, caiu, botou o rabinho entre as pernas e voltou para a varanda. A impressão que o carteiro teve é que o pitbull estava amarrado numa corrente, e que quando ele chegou no limite da corrente, ele levou aquele tranco da corrente, voltou para trás assim, e aí foi lá para a varanda. O carteiro ainda meio assustado, o dono da casa ouviu aquele barulho, foi lá fora, saiu lá, falou: o que está acontecendo aí? Aí viu o carteiro falou: velho, você não tem nem ideia do que aconteceu aqui. O que foi? O seu cachorro quase me mordeu, mas
Ele veio correndo, quase pulou no meu pescoço, mas parecia que ele estava amarrado numa corrente, que ele chegou até certo ponto, levou um tranco e voltou. Aí o dono da casa olhou para o funcionário do correio e deu risada, falou assim: amigão, sabe o que foi? É que nós tiramos, sabe o que aconteceu? Nós tiramos a corrente dele ontem, só que ele ainda não sabe disso. O cachorro ficou anos e anos condicionado àquela corrente, que quando ele chegava ali, ele já levava aquele tranco, e chegou naquele dia, ele mesmo deu aquele tranco, como se ele tivesse com a corrente, e o dono da casa falou: ainda bem, velho, senão agora você... Ele não sabe que ele não está com a corrente. Você sabia que tem um monte de crente dentro da igreja, que está anos e anos na igreja, mas ele ainda não percebeu, ele ainda não se deu conta de que o Senhor Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, não precisa mais de rosa santa, não precisa de óleo de Israel, não precisa de nada. O Senhor Jesus na cruz do Calvário já quebrou toda a corrente que nos aprisionava do passado, e nós somos livres. Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação mais pesa sobre aquele que está em Cristo Jesus. Se você trilhar esse caminho aqui, meu irmão, você pode andar de cabeça erguida, porque o sangue de Jesus já te limpou e te purificou de todo o pecado, para a glória de Deus. E eu quero terminar fazendo uma oração agora especial por você. Queria que você fechasse os seus olhos, e eu quero fazer uma oração. Será que você tem sido aprisionado por algum desses 3 inimigos da alma? Será que tem alguém aqui no nosso meio que está sofrendo muito com a mágoa? Muito. A mágoa está detonando você. O Ministério de Louvor pode vir aqui, pode tocar uma música bem suave ali no teclado para a gente orar. Fique de cabeça curvada, de olhos fechados. Quem sabe Deus trouxe você aqui para, nesses últimos 3, 4 minutos, você ter um momento de restauração da sua alma. Será que tem alguma mágoa que está aprisionando você? Algum parente que foi injusto com você e até hoje esse ressentimento está dentro do seu coração? Mas o Espírito Santo quer te levar a viver novos tempos a partir de hoje. Se alguém aqui tem sido vítima de uma mágoa, e se você tiver coragem e falar assim: eu quero ser curado, eu vou pedir para você sair do seu lugar e você vir aqui no altar. Você vai depositar essa mágoa aqui, e nós vamos orar para Jesus te curar e te abençoar. Alguma injustiça que você sofreu, vem apresentar ao Senhor. O Senhor é o meu advogado, eu não vou mais trilhar o caminho do ressentimento. Hoje eu vou viver um novo tempo diante de Deus. Pode sair do seu lugar, não tenha medo não, é o momento do Senhor curar a sua alma. Será que você, hoje, os seus olhos se abriram, e hoje você está percebendo que você tem sido vítima de um comportamento aprendido e herdado? Meu pai fazia desse jeito, e olha, eu faço hoje igualzinho meu pai fazia, porque o meu pai foi tão estúpido comigo, hoje eu sou estúpido com as pessoas. O Senhor quer te livrar desse comportamento aprendido e herdado. O Espírito Santo vai curar a sua alma. Pode sair do seu lugar, querido. Essa é a noite da sua restauração. Será que você está carregando alguma culpa dentro de você, de algum erro, ou de algo que... a minha filha, pastor, ela sofre hoje porque eu fiz um monte de coisa errada. Pois o Espírito Santo vai te dar força, você vai ser curada, e você vai escrever uma nova história na sua vida e na vida da sua filha. Deus pode fazer isso hoje. Alguma culpa pesa sobre você, vem deixar. Você não vai receber aqui nem nada assim sobrenatural, nada disso. Você vai depositar esse peso emocional aos pés de Jesus. Você vai sair daqui leve, você vai deixar essas coisas aqui, porque o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida. Pode chegar mais para frente, queridos, por gentileza. Podem vir mais para frente para dar espaço para todo mundo que quiser chegar. E a igreja, fique de olhos fechados, por favor, em oração. Agora é o momento que Deus preparou para curar as nossas almas, curar o nosso coração. Se você puder, aí do seu lugar, estenda a sua mão, feche os seus olhos, peça que o Senhor venha restaurar. Casamentos vão ser restaurados, famílias estão sendo restauradas.
Enquanto o povo vai chegando, vamos cantar aquele coro, entra na minha casa, entra na minha vida. Vai cantando e vai pedindo isso ao Senhor. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante as suas mãos e cante. Entra na minha casa, vem Espírito Santo. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, curando as nossas sara almas. todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. De olhos fechados aqui, queridos, olhos fechados. Vou pedir rapidamente, como nós temos feito nesses últimos cultos, que os oficiais, presbíteros, diáconos, obreiros, rapidamente venham aqui. Vai estendendo a sua mão agora sobre essas pessoas, vai impondo as mãos, e como igreja nós vamos abençoá-los. Que a graça do Senhor venha sobre eles, que a cura do Senhor venha sobre eles, em nome de Jesus. Nós estendemos as nossas mãos. Ore comigo, igreja, estenda a sua mão e ore agora. Espírito Santo, nós invocamos a Tua doce presença. Senhor, Tu és o nosso psicólogo, Tu és o médico, Tu és aquele que cura as feridas da nossa alma, Senhor. Por isso nós estamos aqui e nós pedimos, vem libertar a nossa alma. Oh, nós abençoamos, profetizamos, receba a libertação do Senhor, receba a cura de Jesus, receba a libertação desse trauma, receba a libertação dessa mágoa, que o Espírito Santo comece a lavar a sua alma. Oh, recalabaxere calabasuri candalabaxere caralabás. Espírito Santo, começa a escrever uma nova história nessa vida. Oh, recalabaxuri candaralabás. Que esse irmão possa se reinventar como um novo pai, como um novo marido, como um novo filho. Que a Tua graça venha sobre ele agora, Senhor. Oh, recalabaxuri candalabaxere andalabás. Receba a cura, receba a libertação. Oh, Espírito Santo, venha abençoar agora. Queria pedir que a igreja ficasse de pé e que a igreja orasse comigo agora. Estenda a sua mão, levante o seu clamor para que haja cura nessa noite. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, levante a sua mão. Você vai repetir essa oração. Fale bem forte, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo a Tua palavra e eu abro a minha alma. Senhor, cura as minhas emoções, cura os meus sentimentos, tira da minha alma, Senhor, tudo aquilo que me destrói, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Que nesta noite, Senhor,
a minha alma receba o bálsamo do Teu Espírito Santo, que haja uma limpeza das minhas emoções. Ó Espírito Santo, invade a minha alma, me liberta, e em nome de Jesus, eu expulso agora toda mágoa, todo comportamento inadequado, toda culpa. Eu declaro, fale bem forte, eu declaro, em nome de Jesus, os inimigos da alma estão repreendidos na minha vida, e eu vou viver no meu casamento, na minha casa e na minha família. Eu vou viver um novo tempo de Deus, um novo tempo de Deus, um novo tempo de Deus. Oh, aleluia! Entra na minha casa, aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com